pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos dar início à nossa aula do dia e nós hoje vamos estar falando um pouquinho mais sobre a cultura surda. Vocês já fizeram uma pesquisa, né? E vocês tiveram a oportunidade de estar observando sobre essa cultura, né? Do povo surdo. Como é a sua identidade? Nós vamos estar falando um pouco nessa nossa aula. E eu espero que vocês compreendam, eu espero que seja útil as informações para vocês. Vamos lá, então? Sabendo, então, como é a cultura e a identidade surda. É lógico, pessoal, que se nós fôssemos nos aprofundar, existem inúmeras produções em cima da área, então nós precisaríamos aí estar fazendo pesquisas e nós como pessoas que estão estudando, buscando conhecimento, a gente deve estar sempre procurando mais, tá? Sempre buscando mais. Como eu sempre digo para vocês, o que vocês recebem de informação nunca vai ser suficiente para que vocês possam estar crescendo mais na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Então, pessoal, nunca se esqueça, tá? Busque mais, pesquise mais, procure o conhecimento. O saber é algo que ninguém vai tirar de você. O saber é seu, o conhecimento é seu. Então, podem te tirar muitas coisas, mas o saber não, o saber é seu, tá? Beleza, pessoal? Combinadinho, então? Então, vamos para a nossa aula de hoje, Libras, Cultura e Identidade Surda. Sou a professora Leila Alencar e quero estar com vocês passando um tempinho hoje à noite, tá bom? Vamos lá. Nós temos algumas situações que os surdos vivem e a gente às vezes não se dá conta, não percebe o que está acontecendo com uma parcela muito grande da população, que essa população se encontra no Brasil, se encontra no Paraguai, se encontra na Itália, na França, em todo o planeta. Nós temos pessoas com surdez, nós temos pessoas surdas. E aí uma coisa que as pessoas sempre falam lá, professora, olha lá, hoje a gente vai aprender sobre os mudos, pelo amor de Deus. Eu sempre falo isso, menos meio ponto se você chamar um surdo de mudo, tá? É surdo, pessoal. Não é correto dizer que alguém é surdo-mudo. Eu digo para vocês sempre que a maioria das pessoas fazem isso não por discriminação, ou por maldade, mas por falta de conhecimento, tá? Então, é correto dizer que a pessoa é surdo, ok? Risca o mudo da sua vida. Então, não é correto dizer que a pessoa é surdo-mudo. Risca essa ideia de surdo-mudo, tá? Não temos, não. Você pode dizer tranquilamente que a pessoa é surdo. Vamos lá. Ao falar com uma pessoa surda, acene para ela ou toque no seu braço levemente. Isso, pessoal, de frente, tá, para ela. Nunca chegue numa pessoa pelas costas e bate nas costas dela. Nem nós que somos ouvintes gostamos, tá? Imagina uma pessoa que não tem noção do que está vindo atrás dele. Então, quando você for se cumprimentar uma pessoa surda, entra no campo de visão dela, acena, faz um acenar para ela lá, chama a atenção para você e aí você pode falar. Ou fazer a leitura labial, né? Ou fazer a língua de sinais, aí depende do tipo de comunicação escolhida entre o grupo ali, ou a dupla, mas ao falar com a pessoa surda, sempre, pessoal, acene pra ela, tá, acene pra ela, não chega lá batendo, mano, para, tá? Vamos respeitar as pessoas com surdez, tá? Eles levam inúmeros sustos por dia, por causa dessas situações assim, chatas, né, pessoal? É chato. Então, sempre que você for encontrar alguma pessoa surda, tal, chega na frente, no campo de visão dela e acena levemente com a mão, automaticamente ela vai chamar, ela vai olhar para você e aí você fala o que você tiver que falar. Vamos lá. Quando estiver falando como uma pessoa surda, procure falar de maneira clara. Pronuncie bem as palavras, mas não exagere. Use uma velocidade normal, a não ser que lhe peça para falar mais devagar. Então, por exemplo, a Proleila fala rápido, eu falo rápido mesmo, eu assumo.
tá? Mas quando eu percebo que não estão compreendendo a mensagem que eu estou tentando passar, eu acalmo a minha voz. E aí é preciso a gente analisar a expressão corporal das pessoas. É preciso a gente ouvir a fala das pessoas. Se você estiver falando com um grupo e observar que ele vai se afastando, é porque você está falando muito alto. Se você observar que a pessoa está fazendo assim, para frente, assim, ó, enrugando a testa, pode ter certeza que ela não está conseguindo te ouvir. Tá? Então, coloque-se no campo de visão da pessoa, fale num tom normal, não grite e também não fale sussurrando, tá? Porque isso, os extremos é ruim, tá? Os extremos incomodam. Então, sempre que você estiver falando com uma pessoa surda, procure falar de maneira clara. Pronuncie as palavras de uma forma correta, tá? De uma velocidade normal. E se ele pedir, fala mais devagar, respeita e começa a falar mais devagar. Isso não é ofensa nenhuma, tá? As pessoas pedirem pra gente mudar o tom da voz, ou isso não é ofensa. Isso para nós, professores, para vocês, futuros professores, tem que ser, vocês têm que ter isso sempre em mente. A pessoa, nós estamos vendendo um produto. E se quem está pagando pelo nosso produto, se quem está ali usando o nosso produto nos der algumas dicas, a gente abaixa a cabeça, ouve e pega. Se for bom, a gente muda a nossa postura. Beleza, pessoal? Vamos em frente, então? Ok. Quando você for falar com o surdo, fale direto para ela. Geralmente, quando você tem um aluno na sala de aula surdo, os professores têm a tendência de falar olhando para o intérprete. E, peraí, quem está ali na tua frente é uma pessoa, ele tem nome, ele tem sobrenome, ele está matriculado. Ele é o aluno. O intérprete é um profissional importantíssimo que está ao lado daquele aluno para te auxiliar, para ser o seu canal de comunicação. Então, você vai olhar para o surdo e vai ouvir a tradução do intérprete. E quando o surdo estiver falando, você vai continuar olhando para ele e o intérprete vai estar traduzindo para a língua portuguesa para você, a língua portuguesa oral. Ok, pessoal? Respeite o surdo, olhe para ele, converse diretamente com ele. Já aconteceu numa aula de um professor estar dando uma bronca, e eu sempre dou esse exemplo. Um professor estava dando uma bronca num aluno que eu estava interpretando para ele. E eu, interpretando ali tudo a bronca, né? Mas o professor estava olhando para quem? Para mim, a intérprete. E aí eu interpretei tudo pro aluno, tá? E o aluno fazendo uma cara assim, né? Tipo assim, eu falei, deve estar funcionando, porque ele tá com a cara de assustado. Mas quando o professor terminou de dar a bronca, o aluno perguntou para mim, por que ele tá tão bravo com você desse jeito? Aí eu percebi, né? Então, o que o professor fez? Ele brigou com quem? Para quem ele estava olhando? Nos olhos de quem o professor estava olhando para brigar? Nos meus olhos, era comigo que ele estava falando. Tá? Então vamos tomar esse cuidado. A gente tem que direcionar o nosso olhar para quem a gente está falando. Quando você não faz isso, significa que você está dando indiferença para aquela pessoa que está do teu lado. Imagine você numa roda, conversando com a pessoa que está à sua direita, mas você olha para a pessoa que está à sua esquerda. A pessoa que está à sua direita não está sendo para ela a mensagem, mesmo que ela esteja no círculo, tá? E quando a gente vira as costas para alguém, também significa que aquela pessoa não é tão importante assim, é pouco importante. Então, pessoal, fale direto com a pessoa, com o surdo, dentro da sala de aula, em qualquer outro lugar. Não trate ele com menosprezo, tá? Fale com ele sobre as notas, sobre os trabalhos, olhando nos olhos do surdo, diretamente nos olhos do surdo. Fechou, pessoal? Combinado? Nunca se esqueçam disso, tá? Respeite a pessoa com surdez, respeite, ele está ali, é um cidadão, paga seus impostos, tem todos os direitos que uma pessoa comum de estar ali e de ser bem tratado, tá? Então vamos lá. O que é cultura e identidade surda? Então, é um movimento social formado a partir de uma minoria linguística que está em oposição à cultura e ideologia dominante. Quem é a ideologia dominante nesse caso? De quem estamos falando da ideologia dominante nesse caso? Ideologia dominante, pessoal? Será que não é a questão do surdo, do ouvinte? Será que não é o ouvinte? Quem é o dominante da nossa cultura, o surdo ou o ouvinte?
Ai, tá tão feio o meu círculo. Mas tá. Quem é? Sim, nós temos uma maioria ouvinte. Nós queremos que os nossos filhos, que os nossos primos, que os nossos irmãos, que os nossos netos sejam ouvintes. Então, quando nasce uma criança surda, para a família é como se, no momento da descoberta da surdez, da deficiência, é como se o mundo tivesse caído, desabado. Ah, mas que povo ruim, como onde já se viu isso? Pessoal, pensa bem. A mulher, ela gesta uma criança por 9 meses. Ela espera que aquela criança venha sem nenhuma diferença dos outros bebês da sua vizinhança. Ah, mas veio uma criança surda, descobriu que é uma criança surda. Há um luto. Há um luto nesse momento da família. Então, os surdos vivem no nosso meio como uma minoria linguística, tá? A Libras não é utilizada pela maioria e sim pela minoria. Então, que está em oposição à cultura da ideologia dominante, que é a nossa, que é a ideologia dos falantes, tá? De quem fala. Então, eles procuram fazer valer os seus direitos. Isso aqui é importante, pessoal. Ó, a gente tem que enfatizar isso aqui. Os surdos não estão parados, dormindo no tempo, esperando a vida passar, sentados igual lindões. Não, os surdos estão lutando por seus direitos, estão conquistando espaços cada vez maiores. E é lindo ver essa luta. É lindo ver que pessoas lá atrás, há 20, 25 anos atrás, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, começaram a buscar esses direitos dos surdos, começaram a fazer valer, começaram a brigar pela lei da Libras. E olha, e foi linda essa caminhada de ver intérpretes surdos juntos. E é importante que isso continue, a valorização das associações de intérpretes, a valorização das associações de surdos, tá? Isso é um passo importante que eles estão dando hoje. Eles buscam a educação bilíngue. É um direito. Por que eles têm que ser educados apenas na língua ouvinte, se eles têm uma língua plenamente reconhecida por lei? Então, eles estão fazendo valer os direitos políticos e sociais, lutando contra o estigma, o estereótipo, contra a deficiência, contra o preconceito e o poder do ouvintismo. E ó, minha salva de palmas para a comunidade surda que vem atuando lindamente para que dias melhores cheguem aí para as novas gerações de crianças surdas que estão vindo. Então, que eles continuem nessa luta, que eles continuem. Recentemente a gente teve a notícia de um surdo aqui nosso, o Janoto, tá indo para o Rio de Janeiro, se eu não me engano, presidente lá da FENEIS, se eu não me engano. Então é assim, é lindo, tá, pessoal? Ver os nossos surdos crescendo. A gente tem um nome aqui brilhante da professora Shirley Villalba, uma pessoa, uma mulher deslumbrante, espetacular, que eu admiro de paixão. Shirley Villalba, ela faz parte da história dos surdos do Mato Grosso do Sul, faz parte da história dos surdos do Brasil. É um ícone do nome aqui do nosso estado, Shirley Villalba. Maravilhosa Shirley Villalba. Então, os surdos estão procurando fazer valer os seus direitos. Eles estão lutando contra essa discriminação, contra esse estereótipo de que surdo é coitadinho, surdo é doente, surdo é deficiente, surdo não pode isso, não pode aquilo. Ah, coitadinho, né? Surdo é capaz, surdo pode trabalhar, surdo pode estudar, surdo pode ser doutor em educação, surdo pode ser doutor no que ele quiser. E eles estão sendo doutores, tá? Eles estão lá no ápice, estão lá no topo, tá, pessoal? Aqui eu tenho um ícone que eu recomendo para todos vocês assistem, tá? Assistam. É um vídeo de um diálogo com a Rebeca Nemer, que é uma grande intérprete também no Brasil, bem renomada no Brasil, talvez no mundo, não sei. Mas a Rebeca Nemer entrevista um surdo. Então que vocês possam assistir depois, tá num segundo momento, assistam esse vídeo quem puder. É interessantíssimo ver a visão do surdo nessa cultura dominante que eles vivem, que estão inseridos, né? E aí a gente começa a ver como que o surdo pensa, como que é, o que ele vive,
no dia a dia. É bem legal esse vídeo, tá? Então, se vocês puderem assistir depois, mais tarde, tá? Outro horário, quantas vezes vocês quiserem, assistam. Sigam a Rebeca Neymer também no YouTube dela. É bem interessante, é bem gostoso. Ela tem muito material de excelência para vocês. Bom, pessoal, e o que nós temos de identidade surda? A identidade